A maioria das pessoas não percebe. A fortuna destrói mais vidas do que a pobreza. Enquanto você luta para conquistar cada centavo, existe uma elite que descobriu algo perturbador. Os verdadeiramente ricos nunca trabalham da forma como você imagina. Eles observam, calculam e manipulam enquanto outros se exaurem em esforços desesperados. Imagine que, de um dia para o outro, a fortuna sorri para você. O dinheiro chega, as oportunidades se multiplicam, mas algo sinistro acontece. Você percebe que não estava preparado para o peso do poder. A riqueza não transforma. Ela revela quem você realmente é, e muitos descobrem tarde demais que são apenas mendigos vestidos de reis. Maquiavel observou essa dinâmica há 5 séculos. Ele viu príncipes poderosos caírem em ruína, não por falta de recursos, mas por ignorarem as leis invisíveis que governam o dinheiro e o poder. Essas regras não são ensinadas em escolas de negócios ou cursos de empreendedorismo. Elas são sussurradas apenas entre aqueles que já dominam o jogo. A filosofia de Maquiavel revela uma psicologia da riqueza que vai além do trabalho duro. Mostra como ficar rico sem sorte, usando estratégias que os pobres jamais cogitariam aplicar. Não se trata de moral ou ética, trata-se de compreender a natureza humana em sua forma mais crua e lucrativa. Se você quer descobrir por que os pobres trabalham incansavelmente, enquanto os ricos apenas observam e lucram, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Prepare-se para uma jornada que mudará completamente sua visão sobre dinheiro, poder e a verdadeira natureza do sucesso. O que você está prestes a aprender pode ser perturbador, mas é absolutamente necessário. Você foi ensinado a acreditar numa mentira. Desde criança, ouviu que o trabalho dignifica o homem, que o esforço sempre é recompensado e que a honestidade é o melhor caminho para a prosperidade. Essa narrativa foi cuidadosamente construída para manter você exatamente onde está, trabalhando para enriquecer outros. A classe trabalhadora opera sob uma ilusão fundamental. Acredita que tempo equivale a dinheiro, que horas extras significam progresso e que a dedicação cega será reconhecida. Enquanto isso, os verdadeiramente ricos compreendem uma verdade mais sombria. O dinheiro não vem do trabalho, vem do controle sobre o trabalho alheio. Maquiavel explica esse fenômeno através de uma observação cruel, mas precisa. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. A massa trabalha com as mãos, suando e se esforçando visivelmente. A elite trabalha com os olhos, observando padrões, identificando oportunidades e manipulando sistemas. Essa diferença não é acidental. Existe uma arquitetura social projetada para manter as pessoas focadas na execução, enquanto outras se concentram na estratégia. O trabalhador comum está sempre reagindo, sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar algo que parece estar sempre um passo à frente. A psicologia da riqueza funciona de forma inversa ao que você aprendeu. Enquanto os pobres vendem seu tempo por dinheiro, os ricos compram o tempo dos outros para multiplicar seus recursos. Eles entenderam que a verdadeira riqueza não está no fazer, mas no fazer outros fazerem. E isso nos leva a uma questão ainda mais perturbadora sobre a natureza do poder econômico. O poder financeiro possui uma anatomia oculta que poucos conseguem enxergar. Não se manifesta apenas em números bancários ou patrimônios visíveis. Sua verdadeira força reside na capacidade de influenciar decisões, controlar fluxos de informação e determinar o valor das coisas antes que o mercado perceba. Observe como os verdadeiramente ricos se comportam em reuniões de negócios. Eles falam menos, perguntam mais e nunca revelam suas verdadeiras intenções. Enquanto outros se esforçam para impressionar com conhecimento técnico ou estatísticas, eles coletam informações sobre as motivações, medos e desejos das pessoas ao redor da mesa. Maquiavel identificou essa dinâmica ao estudar os Médici em Florença.
Eles não eram os comerciantes mais trabalhadores da cidade, mas eram os mais observadores. Entendiam que o dinheiro é, fundamentalmente, uma forma de energia psicológica. Flui para onde há confiança, concentra-se onde há percepção de valor e multiplica-se onde há controle emocional. A elite financeira moderna opera pelos mesmos princípios. Eles sabem que mercados são movidos por emoções humanas: ganância, medo, esperança e desespero. Enquanto a massa reage a essas emoções, os ricos as provocam e direcionam. Eles não preveem o futuro, eles o criam através da manipulação sutil de percepções e expectativas. Essa compreensão revela por que a educação financeira tradicional falha. Ela ensina técnicas e fórmulas, mas ignora a dimensão psicológica do dinheiro. Não explica como a riqueza real é construída através do domínio sobre as fraquezas humanas e da exploração sistemática dos padrões comportamentais das massas. A meritocracia é o ópio das classes médias. Essa crença reconfortante de que o sucesso é proporcional ao mérito mantém milhões de pessoas presas em ciclos de autoculpa e esforço desesperado. Quando não prosperam, assumem que não se esforçaram o suficiente. Quando outros prosperam, assumem que mereceram mais. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos raramente eram os mais virtuosos ou trabalhadores. Eram aqueles que melhor compreendiam as regras não escritas do poder. Sabiam quando ser generosos e quando ser cruéis, quando aparecer e quando se esconder, quando falar verdades e quando mentir estrategicamente. A elite moderna perpetua o mito meritocrático porque ele serve a seus interesses. Enquanto as massas acreditam que precisam trabalhar mais para merecer mais, os ricos se concentram em trabalhar menos e lucrar mais. Eles entenderam que a eficiência não está no esforço, mas na alavancagem. Usar recursos mínimos para obter resultados máximos. Essa alavancagem assume várias formas. Pode ser financeira, através do uso inteligente de dívidas e investimentos. Pode ser social, através de redes de contatos e influência. Pode ser informacional, através do acesso antecipado a dados relevantes. Ou pode ser psicológica, através da capacidade de motivar outros a trabalhar por seus objetivos. A filosofia de Maquiavel sobre poder e dinheiro revela uma verdade desconfortável. O mundo não é justo e tentar torná-lo justo é uma estratégia perdedora. Os que prosperam não são necessariamente os mais justos, mas os mais adaptados às realidades do poder. Eles jogam o jogo como ele realmente é, não como gostariam que fosse. Quem muito fala, pouco sabe. Quem pouco fala, muito observa. Esta primeira lei maquiavélica sobre riqueza expõe uma verdade que os pobres ignoram. O silêncio é a primeira fortuna. Enquanto pessoas sem recursos se esforçam para provar seu valor através de palavras, os verdadeiramente ricos deixam seus resultados falarem por eles. O silêncio estratégico funciona em múltiplas dimensões. Primeiro, protege informações valiosas. Quando você não revela seus planos, ninguém pode sabotá-los ou copiá-los. Segundo, cria uma aura de mistério que as pessoas interpretam como profundidade e competência. Terceiro, permite que você colete informações enquanto outros se expõem. Observe reuniões de alto nível empresarial. Os executivos mais poderosos raramente são os que mais falam. Eles fazem perguntas precisas, ouvem atentamente e intervêm apenas quando necessário. Essa economia de palavras não é timidez, é cálculo. Cada palavra não dita é uma oportunidade de aprendizado. Cada pausa é um convite para que outros se revelem. A psicologia por trás dessa estratégia é fascinante. Seres humanos têm horror ao vácuo conversacional. Quando encontram silêncio, sentem compulsão de preenchê-lo, muitas vezes revelando mais do que pretendiam. O rico silencioso torna-se um confessor involuntário, coletando segredos, inseguranças e ambições que depois pode usar estrategicamente.
Maquiavel explica que o poder real não precisa se anunciar, ele simplesmente é. Pessoas que constantemente falam sobre seu sucesso, seus planos ou sua riqueza, geralmente estão tentando convencer a si mesmas tanto quanto aos outros. O verdadeiro poder é silencioso, observador e letal quando necessário. A segunda lei revela o segredo mais bem guardado da elite. Nunca faça sozinho o que outros podem fazer por você. Esta não é preguiça, é eficiência estratégica. Enquanto os pobres orgulham-se de fazer tudo com as próprias mãos, os ricos compreendem que suas mãos são valiosas demais para tarefas que podem ser delegadas. Maquiavel observou que os príncipes mais eficazes eram aqueles que melhor sabiam escolher e motivar seus subordinados. Não tentavam ser os melhores em tudo, mas sim os melhores em identificar quem era melhor em cada área específica. Essa capacidade de reconhecer e utilizar talentos alheios é uma forma sofisticada de multiplicação de poder. A delegação estratégica vai além da simples distribuição de tarefas. Envolve a criação de sistemas onde outras pessoas têm interesse pessoal no seu sucesso. Os verdadeiramente ricos não apenas contratam funcionários. Eles criam estruturas onde colaboradores, parceiros e até competidores trabalham, consciente ou inconscientemente, para seus objetivos. Essa dinâmica funciona através do alinhamento de incentivos. Em vez de tentar controlar pessoas através de autoridade direta, os ricos projetam situações onde o interesse próprio dos outros coincide com seus objetivos. É uma forma de manipulação tão sutil que as pessoas sentem-se empoderadas enquanto servem a propósitos alheios. A psicologia da riqueza ensina que seu tempo e energia são recursos finitos e preciosos. Cada hora gasta em atividades que outros poderiam executar é uma hora não investida em estratégia, observação ou desenvolvimento de novas oportunidades. Os pobres trabalham em seus negócios. Os ricos trabalham on seus negócios. Um príncipe que se deixa governar por suas paixões será governado por seus inimigos. A terceira lei maquiavélica expõe uma vulnerabilidade fatal dos pobres: a incapacidade de controlar emoções. Enquanto reagem impulsivamente a provocações, oportunidades e ameaças, os ricos cultivam uma frieza calculada que os torna imprevisíveis e poderosos. O controle emocional não significa a ausência de sentimentos, mas sim a capacidade de não ser controlado por eles. Os verdadeiramente ricos sentem raiva, medo, ganância e desejo como qualquer pessoa. A diferença é que usam essas emoções como informação, não como combustível para ações impensadas. Essa disciplina emocional manifesta-se de várias formas práticas. Em negociações, mantêm-se calmos quando outros se desesperam, conseguindo melhores condições. Em investimentos, resistem tanto à euforia quanto ao pânico, comprando quando outros vendem e vendendo quando outros compram. Em relacionamentos profissionais, não se deixam manipular por chantagens emocionais ou adulações excessivas. Maquiavel explica que as emoções são tanto armas quanto vulnerabilidades. Quem domina suas próprias emoções pode manipular as emoções alheias. Quem é dominado por seus sentimentos torna-se previsível e, portanto, controlável. A elite financeira compreende que mercados, negócios e relações humanas são fundamentalmente jogos psicológicos. A frieza estratégica permite uma visão mais clara da realidade, sem as distorções causadas por medos, esperanças ou ressentimentos. É possível avaliar situações com maior precisão e tomar decisões baseadas em fatos, não em fantasias. Essa clareza mental é uma vantagem competitiva devastadora em um mundo onde a maioria opera sob influência emocional. A quarta lei revela por que os pobres permanecem pobres. Eles querem tudo agora. A impaciência é a maldição das classes baixas, que sacrificam ganhos futuros por satisfações imediatas. Os ricos, ao contrário, desenvolveram a capacidade de esperar,
observar e agir apenas quando as condições são ideais. Essa paciência estratégica não é passividade. É uma forma ativa de preparação e posicionamento. Enquanto esperam o momento certo, os ricos estudam padrões, acumulam recursos, constroem relacionamentos e refinam estratégias. Quando a oportunidade surge, estão prontos para agir com força máxima e risco mínimo. Maquiavel observou que a fortuna favorece os preparados, não os apressados. Príncipes que tomavam decisões precipitadas, mesmo quando bem intencionadas, frequentemente causavam mais danos do que aqueles que esperavam o momento apropriado para agir. O timing correto pode transformar uma ação medíocre em um golpe de gênio. A psicologia da riqueza compreende que o tempo é um multiplicador de valor. Investimentos crescem através do tempo. Relacionamentos se aprofundam através do tempo. Conhecimento se consolida através do tempo. Reputações se constroem através do tempo. Quem não consegue esperar, não consegue acumular essas formas sofisticadas de capital. A impaciência dos pobres é sistematicamente explorada pelos ricos. Empréstimos com juros altos, produtos de consumo supérfluos, esquemas de enriquecimento rápido, todos se alimentam da necessidade psicológica de gratificação imediata. Enquanto uns se endividam para satisfazer desejos momentâneos, outros lucram fornecendo essas satisfações a preços inflacionados. Um homem sozinho é sempre inferior a muitos. A quinta lei maquiavélica sobre riqueza expõe a importância das alianças estratégicas. Os pobres acreditam no mito do self-made man, tentando conquistar tudo sozinhos. Os ricos sabem que fortuna é um esporte coletivo, onde vitórias dependem da qualidade das suas conexões. A construção de redes não é networking superficial de eventos empresariais. É o desenvolvimento sistemático de relacionamentos mutuamente benéficos com pessoas que possuem recursos, informações ou influência complementares aos seus. Cada conexão é cuidadosamente cultivada, não por amizade, mas por utilidade estratégica mútua. Maquiavel explica que alianças devem ser baseadas em interesses compartilhados, não em sentimentos. Amizades podem acabar, mas parcerias lucrativas tendem a se perpetuar. Os verdadeiramente ricos investem tempo e recursos significativos em manter suas redes ativas, oferecendo favores quando podem e cobrando quando necessário. Essas redes funcionam como sistemas de inteligência e oportunidade. Informações valiosas circulam através delas antes de chegar ao conhecimento público. Oportunidades de investimento são compartilhadas entre membros antes de serem oferecidas ao mercado geral. Problemas são resolvidos através de favores mútuos, evitando custos legais ou burocráticos. A elite compreende que seu valor não reside apenas no que sabem ou possuem, mas em quem conhecem e como podem acessar recursos através dessas conexões. Uma pessoa com a rede certa pode mobilizar capital, expertise e influência muito além de suas capacidades individuais. Essa é a diferença entre poder pessoal e poder sistêmico. A informação é a moeda mais valiosa da era moderna, mas poucos sabem como utilizá-la estrategicamente. A sexta lei maquiavélica ensina que não basta ter informação. É preciso saber quando revelá-la, quando ocultá-la e como usá-la para influenciar comportamentos. Os pobres consomem informação, os ricos a transformam em poder. O controle informacional opera em múltiplas camadas. Primeiro, há o acesso antecipado a dados relevantes. Saber antes dos outros sobre mudanças regulatórias, movimentos de mercado ou oportunidades emergentes. Segundo, há a capacidade de interpretar informações aparentemente desconexas para identificar padrões que outros não percebem. Maquiavel observou que príncipes inteligentes mantinham redes de informantes e analistas, não para espionar por paranoia, mas para tomar decisões baseadas em realidade, não em suposições. Informação precisa é a base de qualquer estratégia eficaz, seja militar,
política ou financeira. A elite moderna aplica esses princípios através de pesquisas de mercado sofisticadas, análise de dados comportamentais e monitoramento constante de tendências sociais e econômicas. Eles não apenas reagem a mudanças, antecipam-nas e se posicionam para lucrar com elas antes que se tornem óbvias para o mercado geral. Mais importante ainda, os verdadeiramente ricos sabem como usar informação para moldar percepções. Através de comunicação estratégica, podem influenciar como outros interpretam eventos, criando realidades que servem a seus interesses. Não se trata de mentir, mas de apresentar verdades de forma que direcionem comportamentos na direção desejada. A sétima lei revela por que os pobres sempre saem perdendo em negociações. Eles acreditam que negociar é encontrar um meio-termo justo. Os ricos sabem que toda negociação é uma batalha psicológica, onde vence quem melhor compreende as necessidades, medos e limitações da outra parte. Negociação assimétrica significa criar situações onde você tem mais opções do que seu oponente. Enquanto a outra parte se sente pressionada a fechar o acordo, você mantém alternativas viáveis. Essa diferença de pressão temporal e emocional determina quem controla os termos finais da negociação. Maquiavel ensinou que em qualquer confronto, vence quem melhor esconde suas fraquezas e explora as fraquezas alheias. Em negociações, isso se traduz em nunca revelar o quanto você realmente precisa do acordo e sempre descobrir o quanto a outra parte precisa. Informação sobre motivações é mais valiosa que informação sobre preços. A preparação para negociações envolve pesquisa psicológica sobre os envolvidos. Quais são suas pressões financeiras, seus prazos, suas inseguranças, seus padrões de tomada de decisão? Os ricos investem tempo significativo estudando não apenas os aspectos técnicos do acordo, mas os aspectos humanos dos negociadores. Durante a negociação, aplicam técnicas de ancoragem, criando pontos de referência que favorecem suas posições. Usam silêncios estratégicos para pressionar concessões. Fazem ofertas que parecem generosas, mas contêm armadilhas sutis. E sempre mantêm a capacidade de abandonar a mesa, porque quem mais precisa do acordo tem menos poder para ditar termos. Quem controla o tempo dos outros, controla suas vidas. A oitava lei maquiavélica expõe uma das formas mais sutis de dominação: fazer com que outras pessoas dependam do seu cronograma, das suas decisões e dos seus recursos para organizar suas próprias vidas. Esse controle temporal manifesta-se de várias formas. Empresários ricos criam estruturas onde funcionários precisam estar disponíveis conforme suas necessidades. Investidores estabelecem prazos que favorecem suas estratégias. Proprietários determinam quando e como inquilinos podem usar espaços. Em cada caso, o tempo alheio torna-se subordinado aos seus objetivos. Maquiavel observou que poder real não é apenas a capacidade de fazer coisas, mas a capacidade de fazer outros esperarem por você. Príncipes poderosos eram aqueles cujas audiências eram disputadas, cujas decisões eram aguardadas, cujas aprovações eram necessárias para que outros pudessem prosseguir com seus planos. A elite moderna aplica esse princípio através da criação de dependências sistêmicas. Desenvolvem produtos ou serviços dos quais outros se tornam dependentes. Estabelecem-se como intermediários necessários em transações importantes. Posicionam-se como tomadores de decisão em processos que afetam múltiplas pessoas. Essa estratégia é particularmente eficaz porque cria valor percebido através da escassez artificial. Quando seu tempo torna-se um recurso disputado, automaticamente torna-se mais valioso. Pessoas pagam mais por acesso prioritário, aceitam condições menos favoráveis para evitar esperas e modificam seus comportamentos para se adequar à sua disponibilidade. A nona lei separa definitivamente ricos de pobres. A capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas. Enquanto as massas se lamentam sobre crises, mudanças e dificuldades,
A elite identifica como lucrar exatamente com essas situações adversas. Essa mentalidade requer uma inversão psicológica fundamental. Em vez de perguntar, como isso me prejudica? Os ricos perguntam, como posso me beneficiar disso? Cada regulamentação nova cria oportunidades para quem se adapta rapidamente. Cada crise econômica permite aquisições baratas de ativos desvalorizados. Cada mudança tecnológica elimina competidores lentos. Maquiavel explicou que a fortuna é como um rio violento. Destrói quem tenta resistir, mas pode ser canalizada por quem compreende sua direção. Os verdadeiramente ricos não lutam contra tendências inevitáveis. Eles se posicionam para surfar nelas e lucrar com sua força. A transformação de problemas em oportunidades exige 3 capacidades específicas. Primeiro, velocidade de análise para identificar implicações secundárias de eventos aparentemente negativos. Segundo, recursos disponíveis para agir rapidamente quando oportunidades surgem. Terceiro, coragem para investir quando outros estão recuando por medo. Essa estratégia explica por que crises econômicas frequentemente aumentam a concentração de riqueza. Enquanto pessoas comuns perdem empregos, casas e poupanças, aqueles com capital e visão estratégica compram ativos baratos, contratam talentos desesperados e estabelecem posições dominantes em mercados desorganizados. O que é tragédia para muitos torna-se oportunidade para poucos. A 10ª e mais importante lei maquiavélica sobre riqueza ensina que verdadeiro poder não reside em ações individuais, mas na criação de sistemas que funcionam independentemente da sua presença. Os pobres trabalham por dinheiro, os ricos criam estruturas que geram dinheiro automaticamente. Esses sistemas assumem múltiplas formas: empresas que operam sem supervisão constante, investimentos que se multiplicam através de juros compostos, propriedades que geram renda passiva, redes de relacionamentos que se autossustentam. O objetivo é transformar esforço inicial em fluxos de valor perpétuos. Maquiavel observou que príncipes verdadeiramente poderosos eram aqueles que criavam instituições duradouras. Não dependiam apenas de sua presença ou carisma pessoal, mas estabeleciam estruturas legais, econômicas e sociais que perpetuavam seu poder mesmo em sua ausência. Essa é a diferença entre liderança pessoal e poder sistêmico. A construção desses sistemas requer pensamento de longo prazo e investimento inicial significativo. É preciso abrir mão de lucros imediatos para criar estruturas que gerarão lucros futuros maiores e mais estáveis. Essa capacidade de sacrificar gratificação presente por poder futuro é uma marca distintiva da mentalidade rica. Mais importante, esses sistemas devem ser projetados para se fortalecerem com o tempo. Redes de contatos que se expandem através de referências. Empresas que reinvestem lucros em crescimento. Investimentos que se diversificam automaticamente. Reputações que se consolidam através de resultados consistentes. O verdadeiro rico não apenas cria riqueza, cria máquinas de criar riqueza. A educação financeira convencional é uma armadilha disfarçada de solução. Ensina técnicas de poupança, investimento conservador e planejamento orçamentário. Estratégias que mantêm pessoas na classe média, nunca as elevando à verdadeira riqueza. É um sistema projetado para criar consumidores financeiros disciplinados, não criadores de riqueza. Essa educação foca em proteção patrimonial, não em criação de patrimônio. Ensina a evitar riscos, quando a riqueza real vem da gestão inteligente de riscos. Promove diversificação, quando fortunas são construídas através de concentração estratégica. Prega paciência passiva, quando oportunidades exigem ação decisiva. Maquiavel explica que as regras ensinadas às massas raramente são as regras seguidas pela elite. A educação financeira popular funciona como uma forma de controle social, canalizando energia e recursos das classes médias
para produtos financeiros que beneficiam principalmente as instituições que os vendem. Os verdadeiramente ricos aprendem finanças de forma completamente diferente. Estudam psicologia de mercados, não apenas matemática financeira. Compreendem estruturas legais e fiscais, não apenas produtos de investimento. Desenvolvem redes de informação privilegiada, não apenas carteiras diversificadas. A ironia é que quanto mais as pessoas seguem conselhos financeiros convencionais, mais distantes ficam da verdadeira riqueza. Tornam-se consumidores sofisticados de produtos financeiros, mas nunca desenvolvedores de estratégias financeiras. Aprendem a preservar dinheiro, mas não a criar poder. E poder, não dinheiro, é o que realmente separa ricos de pobres. Mercados financeiros não são sistemas matemáticos, são manifestações coletivas da psicologia humana. Preços não refletem valor intrínseco, mas percepções, emoções e expectativas de milhões de pessoas. Quem compreende essa dinâmica psicológica pode manipular mercados em seu favor. A elite financeira sabe que mercados oscilam entre dois extremos emocionais: ganância excessiva e medo paralisante. Durante períodos de euforia, ativos ficam supervalorizados porque todos querem participar do sucesso. Durante pânicos, ativos ficam subvalorizados porque todos querem escapar das perdas. Ambas as situações criam oportunidades para quem mantém frieza analítica. Maquiavel ensinou que multidões são previsíveis em sua irracionalidade. Seguem líderes sem questionar. Reagem a símbolos mais que a substâncias e tomam decisões baseadas em emoções, não em análises. Essa previsibilidade pode ser explorada por quem compreende os gatilhos psicológicos que movem comportamentos coletivos. A manipulação de mercados acontece através da influência sobre percepções. Notícias estrategicamente divulgadas, análises que enfatizam aspectos específicos, rumores que criam expectativas. Tudo isso afeta como investidores interpretam informações e tomam decisões. Quem controla narrativas, controla movimentos de capital. Os verdadeiramente ricos não apenas investem em mercados. Eles investem na criação de condições psicológicas que favorecem seus investimentos. Financiam pesquisas que apoiam suas posições. Cultivam relacionamentos com formadores de opinião. Desenvolvem comunicações que moldam expectativas. Eles não preveem o futuro dos mercados, eles o influenciam. A competição econômica real não acontece onde a maioria. A 10ª e última lei de Maquiavel sobre a riqueza é também a mais paradoxal. Os verdadeiramente poderosos permanecem invisíveis. Enquanto os pobres se exibem com suas pequenas conquistas, os ricos constroem impérios nas sombras. Esta filosofia de Maquiavel revela que o poder real nunca precisa se mostrar. Ele simplesmente existe e age. O filósofo florentino observou que os Médici nunca ostentavam sua riqueza de forma vulgar. Eles financiavam artistas, controlavam bancos e influenciavam reis, mas sempre mantinham uma aparência de modéstia pública. Seus palácios eram elegantes, não exuberantes. Suas roupas eram finas, não chamativas. Entendiam que a verdadeira riqueza não precisa de validação externa. Na psicologia da riqueza moderna, esta lei se manifesta através do que os especialistas chamam de stealth wealth, riqueza invisível. Os bilionários mais inteligentes dirigem carros simples, usam roupas discretas e evitam aparecer em revistas de celebridades. Warren Buffett ainda vive na mesma casa que comprou em 1958. Mark Zuckerberg usa sempre a mesma camiseta cinza. Esta invisibilidade estratégica serve a múltiplos propósitos. Protege contra a inveja, evita pedidos constantes de dinheiro, reduz riscos de segurança e permite que o foco permaneça nos negócios, não na imagem. Como ficar rico sem sorte exige disciplina, e a ostentação é uma distração perigosa que consome energia mental e recursos financeiros preciosos. Maquiavel explica que aqueles que precisam mostrar riqueza
ainda não a possuem verdadeiramente. O poder autêntico sussurra, nunca grita. Quando você compreende esta lei, percebe por que os pobres trabalham para impressionar outros, enquanto os ricos trabalham para impressionar apenas os números em suas contas bancárias. Agora você compreende por que os pobres trabalham e os ricos apenas observam. Não é preguiça ou sorte, é estratégia pura. O trabalhador está preso no sistema, reagindo constantemente às demandas externas. O observador está acima do sistema, antecipando movimentos e criando as próprias regras do jogo que outros são forçados a seguir. Esta diferença fundamental de perspectiva separa definitivamente as classes sociais. O pobre vê apenas a próxima conta a pagar, o próximo prazo a cumprir, a próxima ordem a executar. Sua visão é limitada pelo imediato e urgente. O rico vê padrões, tendências, oportunidades que ainda não se materializaram. Sua visão abrange décadas, gerações, ciclos econômicos completos. Maquiavel descobriu que o poder verdadeiro reside na capacidade de observação estratégica. Quem observa controla a informação. Quem controla a informação controla decisões. Quem controla decisões controla resultados. Esta cadeia de comando mental é o que separa aqueles que criam riqueza daqueles que apenas executam tarefas para sobreviver. A filosofia de Maquiavel sobre poder e dinheiro revela que a observação não é passividade, é ação inteligente. Enquanto outros se desgastam em movimento frenético, o observador estratégico acumula conhecimento, identifica padrões e posiciona-se para capturar oportunidades quando elas emergem. É como um predador paciente que conhece os hábitos de sua presa. Esta paciência estratégica confunde aqueles presos na mentalidade de trabalho imediato. Eles interpretam observação como preguiça, planejamento como procrastinação. Não conseguem compreender que algumas das decisões mais lucrativas da história foram tomadas por homens que passaram anos apenas observando, esperando o momento perfeito para agir com precisão cirúrgica. A diferença entre pobres e ricos não está no que fazem, mas em como pensam. O trabalhador possui mentalidade de escassez. Acredita que precisa lutar por cada centavo, competir por recursos limitados, trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro. Esta psicologia da pobreza cria um ciclo vicioso onde mais esforço gera proporcionalmente menos resultado. O estrategista rico possui mentalidade de abundância. Compreende que riqueza é criada, não disputada. Ele não compete por fatias de um bolo existente. Ele cria bolos inteiros e vende as fatias. Enquanto o trabalhador pensa em horas trabalhadas, o estrategista pensa em sistemas que geram valor independentemente de sua presença física ou esforço direto. Esta diferença psicológica fundamental explica por que a educação financeira tradicional falha. Ela ensina técnicas de investimento para mentes de trabalhador, mas não transforma a psicologia básica. É como ensinar táticas de xadrez para alguém que ainda pensa que está jogando damas. As regras são completamente diferentes e a mentalidade inadequada sabota qualquer estratégia sofisticada. Maquiavel explica que a transformação real acontece quando você para de perguntar como posso trabalhar mais e começa a perguntar como posso criar sistemas que trabalhem para mim. Esta mudança de perspectiva é o momento em que alguém deixa de ser empregado de sua própria vida e torna-se o CEO de seu destino financeiro. A psicologia da riqueza exige que você abandone a glorificação do trabalho árduo e abrace a inteligência estratégica. Trabalho árduo é commodity, qualquer pessoa pode fazer. Pensamento estratégico é raridade, poucos conseguem desenvolver. Por isso poucos ficam ricos e a maioria permanece trabalhando até morrer, confundindo movimento com progresso. Se você quer compreender verdadeiramente como ficar rico sem sorte, precisa entender o conceito de sistemas invisíveis. Enquanto trabalhadores vendem tempo por dinheiro, os ricos criam mecanismos que geram valor independentemente de sua presença. Eles constroem máquinas de fazer dinheiro,
não empregos que consomem sua vida em troca de salários limitados. Deixe seu like se está começando a compreender por que sua educação financeira tradicional nunca funcionou. O sistema educacional foi projetado para criar trabalhadores obedientes, não estrategistas independentes. Ele ensina você a ser peça da máquina, nunca o dono da máquina. Esta é a diferença fundamental que Maquiavel identificou entre governantes e governados. Os sistemas invisíveis funcionam através de alavancagem, usar recursos de outros para multiplicar seus próprios resultados. Pode ser dinheiro de investidores, tempo de funcionários, tecnologia que automatiza processos ou conhecimento que resolve problemas em escala. O rico identifica alavancas e as utiliza. O pobre ignora alavancas e usa apenas força bruta. Pense em como uma empresa funciona. O dono não precisa estar presente para que ela gere lucro. Funcionários trabalham, sistemas processam pedidos, produtos são entregues, dinheiro entra na conta. O proprietário pode estar dormindo, viajando ou criando outras empresas. Seu patrimônio cresce independentemente de suas horas acordado ou sua localização geográfica. Esta compreensão muda completamente sua relação com trabalho e dinheiro. Você para de trocar tempo por dinheiro e começa a trocar inteligência por sistemas. Para de ser operário de sua própria vida e torna-se arquiteto de sua própria riqueza. É a diferença entre construir castelos de areia e construir fundações que duram gerações. A sociedade moderna criou uma das maiores mentiras da história. Trabalho árduo garante riqueza. Esta ilusão mantém milhões de pessoas presas em ciclos de pobreza, acreditando que precisam apenas trabalhar mais horas, aceitar mais responsabilidades, fazer mais cursos. A realidade é cruel. Os trabalhadores mais árduos do mundo são também os mais pobres. Observe quem trabalha mais horas: faxineiras, operários de fábrica, motoristas de aplicativo, vendedores de loja. Eles trabalham 12, 14, 16 horas por dia e permanecem pobres. Enquanto isso, investidores, empresários e especuladores trabalham algumas horas por semana e acumulam milhões. A diferença não está no esforço, está na estratégia e na compreensão de como o dinheiro realmente funciona. Maquiavel explica que esta ilusão é mantida propositalmente pelos verdadeiramente ricos. Se todos soubessem que riqueza vem de inteligência estratégica, não de trabalho árduo, quem faria o trabalho operacional? Quem aceitaria salários baixos? Quem sustentaria o sistema que beneficia os observadores estratégicos no topo da pirâmide econômica? A filosofia de Maquiavel sobre poder e dinheiro revela que trabalho árduo é ferramenta de controle social. Mantém as massas ocupadas, cansadas e sem tempo para questionar o sistema ou desenvolver estratégias próprias. Trabalhadores exaustos não têm energia mental para observar padrões, identificar oportunidades ou criar sistemas próprios de geração de riqueza. Quando você compreende esta verdade, para de glorificar trabalho árduo e começa a valorizar trabalho inteligente. Para de medir progresso por horas trabalhadas e começa a medir por sistemas criados. Para de competir com outros trabalhadores e começa a pensar como os observadores que controlam o jogo inteiro desde as sombras. Existe um momento específico na vida de toda pessoa que aspira à riqueza real, quando ela percebe que precisa parar de trabalhar para outros e começar a fazer outros trabalharem para ela. Este momento de consciência é simultaneamente libertador e aterrorizante. Libertador porque revela possibilidades infinitas. Aterrorizante porque exige abandonar a segurança ilusória do emprego. A maioria das pessoas nunca chega a este momento de consciência. Elas passam décadas trocando tempo por dinheiro, acumulando pequenas quantias em contas poupança, sonhando com aposentadoria aos 65 anos. Não percebem que estão construindo a riqueza de outros, seus empregadores, bancos, governo, enquanto suas próprias vidas financeiras permanecem medíocres. O momento da transformação acontece quando você compreende que segurança é ilusão.
Empregos desaparecem, empresas quebram, economias entram em colapso. A única segurança real vem de sua capacidade de criar valor, resolver problemas e construir sistemas que geram renda independentemente de circunstâncias externas. Esta percepção muda tudo. Maquiavel observou que a transição de trabalhador para estrategista exige coragem intelectual. Você precisa questionar tudo que aprendeu sobre dinheiro, trabalho e sucesso. Precisa aceitar que a maioria das pessoas ao seu redor, incluindo família e amigos, não compreende o que você está fazendo e tentará desencorajá-lo. Esta resistência social é natural. Trabalhadores se sentem ameaçados quando alguém de seu círculo decide parar de jogar o mesmo jogo. É como se você estivesse revelando que eles escolheram permanecer presos quando poderiam ser livres. Sua transformação os força a confrontar suas próprias limitações e medos. Comente abaixo qual das 10 leis mais impactou sua visão sobre dinheiro e poder. A herança mais valiosa que os ricos deixam para seus filhos não são contas bancárias ou propriedades, é mentalidade. Eles transmitem a psicologia da riqueza, os princípios estratégicos, a capacidade de observar padrões e criar sistemas. Esta herança invisível vale mais que qualquer fortuna material. Famílias pobres transmitem mentalidade de escassez. Dinheiro não nasce em árvore. Rico só fica rico explorando o pobre. Trabalho dignifica o homem. Estas crenças limitantes condenam gerações inteiras à mediocridade financeira. Os filhos crescem programados para serem trabalhadores obedientes, não estrategistas independentes. Famílias ricas transmitem mentalidade de abundância. Dinheiro é ferramenta. Riqueza é criada através de valor. Inteligência supera esforço. Eles ensinam os filhos a pensar em sistemas, não em salários. A observar oportunidades, não apenas executar tarefas. A criar soluções, não apenas seguir ordens de superiores hierárquicos. Esta diferença na herança psicológica explica por que mobilidade social é tão rara. Não é falta de oportunidade, é falta de mentalidade adequada para reconhecer e capturar oportunidades quando elas aparecem. A mente treinada para a pobreza não consegue processar conceitos de riqueza, mesmo quando explicados claramente. Maquiavel explica que quebrar este ciclo exige revolução mental individual. Você precisa desaprender tudo que seus pais, escola e sociedade ensinaram sobre dinheiro. Precisa reconstruir sua psicologia financeira do zero, baseada em observação da realidade, não em crenças herdadas. É processo doloroso, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade econômica. Chegamos ao final desta jornada através da filosofia de Maquiavel sobre poder, dinheiro e a natureza humana. Você agora compreende por que os pobres trabalham e os ricos apenas observam. Não é crueldade ou injustiça, é compreensão profunda de como os sistemas econômicos realmente funcionam. É inteligência estratégica aplicada à realidade financeira. As 10 leis que exploramos não são teoria abstrata, são princípios práticos que separam aqueles que criam riqueza daqueles que apenas executam tarefas. Cada lei revela uma camada diferente da psicologia da riqueza, mostrando como mentes estratégicas operam de forma fundamentalmente diferente de mentes de trabalhador. Se inscreva no canal se você está pronto para abandonar a mentalidade de trabalhador e abraçar a perspectiva do observador estratégico. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É processo gradual de reprogramação mental, questionamento de crenças limitantes e desenvolvimento de nova relação com dinheiro, trabalho e poder. O caminho à frente exige coragem para ser diferente, paciência para observar antes de agir e inteligência para criar sistemas em vez de apenas executar tarefas. Você não está mais competindo por empregos ou salários. Está criando valor, resolvendo problemas e construindo patrimônio que durará gerações. Lembre-se, a fortuna favorece os ousados, mas abandona os despreparados. Agora você possui o conhecimento.
A aplicação depende apenas de sua coragem para deixar de ser mais um trabalhador anônimo e tornar-se o observador estratégico de seu próprio destino financeiro. O jogo continua, mas agora você conhece as regras reais.